Você já parou para pensar que, por trás de uma família aparentemente perfeita, pode existir um segredo tão proibido que seria capaz de destruir tudo? Antes de eu te contar o que realmente aconteceu, já comenta aí de onde você está assistindo, se inscreve no canal e deixa o like, porque o que vou revelar agora é daqueles mistérios que você não vai conseguir parar de acompanhar até o final. Imagine só, um milionário, casado, com 2 filhos pequenos, uma esposa exemplar e uma babá que parecia ser a solução para a rotina corrida da casa. Mas em meio ao luxo, às viagens internacionais, aos jantares glamourosos e à vida dos sonhos, havia algo escondido, algo que, se descoberto, colocaria em risco não apenas a família, mas todo o império construído com anos de sacrifício. Tudo começou em uma noite aparentemente comum. O relógio já marcava quase meia-noite quando Henrique desceu as escadas da mansão em silêncio. Ele era o tipo de homem que sempre se orgulhava de manter tudo sob controle: negócios, família, reputação. Mas naquela noite, enquanto atravessava o corredor iluminado apenas pelas luzes discretas embutidas no teto, seu coração batia rápido demais. Ó mansão! Cercada de jardins exuberantes e portões altos, parecia mais um castelo moderno, e ainda assim, Henrique se sentia como um prisioneiro dentro dela. Quando chegou à cozinha, encontrou a babá sentada, com os cabelos soltos, os pés descalços e uma xícara de chá nas mãos. Ela levantou o olhar e sorriu de um jeito que, para ele, significava tanto perigo quanto desejo. Mariana, sua esposa, dormia no quarto do andar de cima, exausta após um dia inteiro dividida entre compromissos sociais e cuidados com os filhos. Ela sempre confiou em Camila, a babá, desde o primeiro dia em que a moça apareceu com o currículo impecável, recomendada por uma agência especializada em famílias ricas. E, de fato, Camila parecia perfeita, jovem, dedicada, paciente com as crianças. Mas Henrique sabia que havia algo nela que ia muito além do profissional. Algo magnético, perigoso, quase impossível de resistir. Ele parou diante dela, com a respiração pesada, como se lutasse contra si mesmo. "Você não devia estar aqui a essa hora", ele murmurou, mas sem a mínima convicção. Camila apenas inclinou a cabeça, brincando com a borda da xícara, e respondeu: "E você, devia?" O silêncio que se seguiu foi tão denso que Henrique quase podia ouvir o eco do seu próprio coração. Ele sabia que bastava um passo em falso para tudo ruir: sua esposa, seus filhos, sua imagem de empresário respeitado. Mas a verdade é que aquele segredo já não estava apenas prestes a ser construído. Ele já existia, latejando como uma ferida escondida. Enquanto isso, no quarto do andar de cima, Mariana se remexia no sono. Havia semanas em que ela sentia algo estranho no ar. Pequenos detalhes, olhares rápidos, a forma como o marido evitava estar presente em determinados momentos, ou como Camila parecia conhecer bem demais a rotina de Henrique. Mas Mariana era uma mulher que sempre preferiu acreditar no que via. E até então, o que ela via era uma família perfeita. Contudo, no fundo, o instinto de esposa começava a gritar, ainda que ela não quisesse dar ouvidos. Henrique se sentou diante de Camila, e eles ficaram ali, frente a frente, como cúmplices de um crime não confessado. Não havia necessidade de palavras. Havia apenas a tensão, o desejo e a sensação de que estavam ultrapassando uma linha invisível. Ele sabia que não deveria se envolver, mas também sabia que, de certo modo, já estava envolvido. O que começou com olhares prolongados, conversas rápidas no corredor e risadas discretas enquanto cuidavam das crianças, agora havia se transformado em algo incontrolável. E é nesse ponto que a história realmente começa a se complicar. Porque Henrique não era apenas um homem com uma família. Ele era dono de um império bilionário no ramo de construção civil, responsável por erguer arranha-céus que redefiniam o horizonte da cidade. Qualquer deslize pessoal poderia se transformar em um escândalo devastador. Os jornais adoravam um bom drama envolvendo milionários,
e os concorrentes estavam sempre à espreita de uma fraqueza. Uma única foto, um boato, uma mensagem vazada, e tudo poderia ir por água abaixo. E Camila sabia disso. Talvez fosse exatamente isso que a fascinava, brincar com o perigo, sentir que tinha em suas mãos o poder de derrubar um homem tão poderoso. Naquela madrugada, o inevitável aconteceu. E quando Henrique subiu de volta para o quarto conjugal, carregando em si a culpa de uma traição silenciosa, Mariana abriu os olhos por um instante, vendo apenas sua silhueta atravessar o quarto. Ela não disse nada. Talvez estivesse sonhando, talvez fosse apenas desconfiança. Mas, no fundo, uma semente havia sido plantada. E sementes de dúvida, quando regadas pelo tempo, crescem rápido demais. Os dias seguintes foram uma mistura de normalidade e tensão. As crianças, Pedro e Luísa, corriam pela casa sem perceber nada. Mariana organizava jantares de caridade, encontros com outras esposas de empresários e reuniões escolares. Henrique fingia normalidade, mas carregava dentro de si uma batalha constante entre a razão e o desejo. Camila, por sua vez, continuava sua rotina com aparente naturalidade, mas seus olhos denunciavam a chama que ardia em segredo. E então, aconteceu algo que mudou completamente o rumo da história. Durante uma viagem de negócios, Henrique recebeu uma mensagem anônima no celular. Apenas uma frase curta. Eu sei do seu segredo. O sangue dele gelou no mesmo instante. Quem poderia saber? Ele foi tomado por uma sensação de pânico que não sentia desde os tempos em que lutava para construir sua fortuna. Olhou em volta, mas ninguém parecia prestar atenção. Estava em uma sala de reuniões em Dubai, cercado de investidores e parceiros internacionais, mas sua mente já não conseguia se concentrar em nada. A partir daquele momento, sua vida virou um jogo de xadrez, onde cada movimento precisava ser calculado com precisão. Ao retornar para casa, ele não comentou nada com Mariana, mas Camila percebeu a mudança em seu comportamento. Você está estranho, ela disse em voz baixa, quando tiveram a primeira oportunidade de ficarem sozinhos novamente. Henrique respirou fundo, olhou fixamente para ela e respondeu. Alguém sabe. Foi a primeira vez que viu o medo real nos olhos dela, porque até então tudo era um jogo, um flerte perigoso, mas agora havia um inimigo invisível, alguém disposto a expor o que eles mais temiam. Mariana, no entanto, começava a juntar peças sem saber exatamente qual era o quebra-cabeça. O jeito de Camila, a ausência de Henrique em momentos importantes, o silêncio que pairava entre eles. E como toda esposa inteligente, ela passou a observar em silêncio, esperando pelo momento certo para agir. O que ela não sabia era que o segredo era muito mais profundo do que uma simples traição. Havia algo maior, algo que envolvia não apenas sentimentos proibidos, mas também negócios, dinheiro e poder. E agora, o que parecia apenas uma história de traição doméstica estava prestes a se transformar em um thriller de proporções inimagináveis, onde todos, esposa, marido, babá e até mesmo os filhos, seriam arrastados para um enredo de segredos, mentiras e revelações que poderiam mudar tudo para sempre. Henrique não conseguiu dormir naquela noite. Mesmo depois de se deitar ao lado de Mariana, sua mente parecia em chamas. A mensagem anônima ainda estava ali, piscando em sua memória como um farol de alerta. Eu sei do seu segredo. Ele girava de um lado para o outro na cama, tentando controlar a respiração para não acordar a esposa. O pior de tudo era a incerteza. Quem poderia ter enviado aquilo? Camila? Mas por quê? Não fazia sentido. Ela não teria nada a ganhar expondo a relação deles, ainda mais porque perderia não apenas o emprego, mas também a confiança que havia conquistado na casa. Poderia ser algum funcionário da mansão, algum vizinho atento demais, ou até mesmo um rival nos negócios contratando alguém para espioná-lo e destruir sua imagem. Quando o despertador tocou às 6 da manhã, Henrique ainda estava desperto, encarando o teto. Mariana levantou primeiro, bocejando e prendendo os cabelos em um coque improvisado.
Ela parecia natural, tranquila, como se nada estivesse errado. Mas para Henrique, cada gesto dela soava como uma ameaça silenciosa. Ele se levantou também, vestiu o roupão e desceu para a cozinha. O cheiro de café fresco invadia o ambiente, misturado ao aroma de pão tostado. Camila já estava lá, cuidando do café da manhã das crianças. Usava um vestido simples, azul claro, com o avental branco por cima. Quando Henrique entrou, ela o olhou rapidamente e, por um instante, seus olhos se cruzaram em um silêncio que dizia mais do que qualquer palavra. Pedro, o filho mais velho, entrou correndo, ainda de pijama, com a energia típica de um garoto de 7 anos. Logo atrás, vinha Luísa, de apenas 4, segurando o ursinho de pelúcia. A cena parecia perfeita, a família reunida em torno da mesa. A babá atenciosa, a esposa carinhosa. Mas para Henrique era como estar em um palco, representando uma peça em que qualquer deslize poderia revelar o que se escondia nos bastidores. Durante o café, Mariana comentou sobre um jantar beneficente que aconteceria no final da semana. Vai ser importante para a imagem da empresa, Henrique. Você sabe como esses eventos atraem investidores e parceiros. Ele assentiu, mas sua mente estava distante. A cada vez que o celular vibrava em seu bolso, ele sentia o coração acelerar. Esperava mais mensagens, mais ameaças, mais pistas sobre quem estava por trás daquele segredo exposto. Naquela mesma tarde, trancado em seu escritório particular dentro da mansão, Henrique revisou mentalmente cada passo dos últimos meses. Ele e Camila tinham sido discretos. Os encontros eram sempre rápidos, silenciosos, nunca em lugares públicos, nunca com riscos visíveis. Ainda assim, alguém sabia, e se sabia, também podia falar. Ele pegou o celular e digitou uma mensagem para ela. Precisamos conversar hoje à noite. Camila demorou alguns minutos para responder, mas quando a mensagem chegou, o tom era direto. Eu também estou preocupada. À noite, enquanto Mariana colocava as crianças para dormir, Henrique desceu para o jardim onde Camila já o esperava. A lua iluminava a piscina e o reflexo da água criava um brilho prateado nas paredes de vidro da mansão. Era um cenário belo demais para um encontro marcado pelo medo. Você tem certeza de que não contou nada a ninguém? Ele perguntou, a voz quase um sussurro. Camila franziu o senho ofendida. É claro que não. Você acha que eu sou louca? Eu não ganharia nada com isso. Então, como explicar essa mensagem? Ele insistiu, mostrando a tela do celular. Camila leu e seu rosto empalideceu. Meu Deus! Por alguns segundos ela ficou em silêncio, como se realmente tentasse processar aquilo. Depois, respirou fundo e disse, pode ser alguém da agência. Eles têm acesso a todas as minhas informações, sabiam onde eu ia trabalhar. Talvez alguém esteja tentando me chantagear. Henrique passou a mão pelos cabelos, inquieto. Se for isso, estamos ferrados. Qualquer coisa que vaze pode arruinar tudo. No andar de cima, Mariana observava pela janela de longe. Não conseguia ouvir as palavras, mas via claramente os dois juntos no jardim, próximos demais para serem apenas patrão e funcionária. O coração dela bateu forte e um nó se formou na garganta. Até aquele momento, tudo não passava de uma intuição. Mas agora, ela tinha visto com seus próprios olhos. Nos dias seguintes, Mariana decidiu não confrontar o marido imediatamente. Preferiu esperar, observar, reunir provas. Passou a reparar em cada detalhe, os olhares furtivos, os horários coincidentes, os sussurros no corredor. Por dentro, sentia-se despedaçada, mas por fora continuava interpretando o papel da esposa perfeita. Afinal, ela sabia que uma separação escandalosa não destruiria apenas o casamento. Poderia abalar também os negócios da família, os investimentos, a reputação. Henrique, por sua vez, estava cada vez mais paranoico. Começou a evitar reuniões presenciais, passou a usar celulares descartáveis para conversar com parceiros de negócios. Contratou seguranças adicionais sem dar maiores explicações. Tudo isso sem contar a Mariana, que, claro, percebia a mudança de comportamento. Uma nova mensagem chegou. Desta vez,
mais ousada. Você vai me dar o que eu quero, ou todos vão descobrir. A chantagem estava declarada. Henrique sentiu o estômago revirar. O que essa pessoa queria? Dinheiro? Informações? Ou talvez algo ainda mais perigoso? Ele decidiu agir por conta própria. Contratou um investigador particular, um homem de confiança chamado Álvaro, que já havia trabalhado em casos delicados para outros empresários. Descubra quem está por trás dessas mensagens. Use todos os recursos que precisar, ordenou Henrique. Álvaro, discreto e meticuloso, aceitou o desafio sem fazer perguntas. Enquanto isso, Mariana encontrou algo que a deixou ainda mais desconfiada. No bolso de um dos paletós de Henrique, havia um bilhete amassado, escrito à mão, com apenas 2 palavras: à meia-noite. Ela não sabia exatamente o que aquilo significava, mas era suficiente para confirmar que havia algo acontecendo nas sombras. Naquela noite, enquanto fingia dormir, ela ouviu Henrique se levantar em silêncio, vestir uma jaqueta e sair. Mariana, com o coração disparado, esperou alguns minutos e depois desceu também, descalça, em silêncio absoluto. Seguiu-o até o jardim e viu quando ele entrou discretamente no carro, ligando o motor sem acender os faróis. Mariana correu para o carro dela e o seguiu à distância, tentando não ser notada. O caminho levou-os para longe da mansão, em direção a uma região mais afastada da cidade, quase deserta àquela hora da noite. Henrique parou diante de um galpão abandonado, onde as luzes internas indicavam que alguém o esperava. Mariana estacionou alguns metros atrás, escondida pelas sombras. Observou o marido entrar no galpão e o coração dela parecia que ia explodir. Lá dentro, Henrique encontrou um envelope em cima de uma mesa de metal. Dentro havia fotos. Fotos dele e de Camila juntos, em momentos íntimos, que jamais deveriam ter sido registrados. O chão pareceu desabar sob seus pés. Alguém tinha provas concretas, imagens suficientes para destruir sua vida. Uma voz ecoou na escuridão. Agora você entende o que está em jogo. Henrique girou rapidamente, mas não conseguiu identificar quem era. A figura estava oculta, a voz distorcida por um modulador. Você vai receber instruções em breve. Se não obedecer, sua esposa, seus filhos e todo o seu império vão conhecer a verdade. Henrique saiu de lá transtornado, com o envelope nas mãos. Mariana, que assistia tudo de longe, não sabia exatamente o que havia dentro do envelope, mas viu o desespero no rosto do marido. E naquele instante teve a certeza. O segredo dele era muito maior do que uma simples traição. Henrique voltou para casa com as mãos trêmulas e o rosto pálido. O volante parecia escapar de seus dedos, e a cada semáforo que fechava, ele sentia como se estivesse sendo observado. O envelope repousava no banco do passageiro, pesado como uma bomba-relógio prestes a explodir. Quando estacionou na garagem da mansão, permaneceu alguns minutos parado, encarando o nada, tentando decidir o que fazer. Subir com o envelope? Escondê-lo? Queimá-lo imediatamente? Mariana, que havia chegado antes dele e se recolhido às pressas ao quarto, fingia estar dormindo quando o marido entrou. Henrique abriu o armário, tirou de dentro um cofre portátil e guardou o envelope ali, digitando a senha com mãos nervosas. Mariana, deitada, observava tudo pela fresta dos olhos semicerrados. Ela não viu o conteúdo, mas registrou o esconderijo, como quem armazena uma arma para usar no momento certo. Na manhã seguinte, a rotina parecia normal. As crianças correram para a mesa de café. Camila as ajudava a se arrumar para a escola e Mariana distribuía sorrisos calculados. Henrique, no entanto, parecia distante, respondendo mecanicamente às perguntas, sempre com os olhos fixos no celular. Durante a tarde, enquanto Henrique estava em uma reunião externa, Mariana entrou no escritório dele. O cofre estava lá, discreto, sobre a prateleira do armário. Ela hesitou, mas a curiosidade era mais forte do que qualquer receio. Tentou lembrar a senha. Quais seriam os números que ele usaria? Datas importantes, aniversários dos filhos,
O próprio aniversário de casamento tentou algumas combinações, sem sucesso. O cofre apitou, indicando tentativas inválidas. Mariana suspirou, frustrada. Ela não tinha provas ainda, apenas suspeitas e aquela certeza silenciosa que queimava por dentro. Henrique, por outro lado, passou o dia inteiro obcecado pela ameaça. E se o chantagista já tivesse enviado aquelas fotos para alguém, para jornalistas talvez, para seus concorrentes, ele se pegou ligando para assessores de imprensa, pedindo que monitorassem redes sociais e sites de fofoca, em busca de rumores, mas nada havia surgido ainda. No início da noite, o celular vibrou. Outra mensagem, tão fria quanto um golpe de faca. Primeira prova de lealdade. Transfira 10 milhões para a conta que vou enviar. Você tem 48 horas. Henrique largou o celular na mesa e respirou fundo, como se o ar tivesse se tornado tóxico. 10 milhões não eram nada para ele em termos de fortuna. Mas a humilhação de se render, a sensação de ser manipulado, corroía seu ego. No entanto, não havia escolha. Aquilo era só o começo. Camila percebeu a tensão. No quarto das crianças, enquanto ajudava Luísa a organizar os brinquedos, ela comentou em voz baixa: "Você está mais estranho do que nunca. O que está acontecendo?" Henrique a fitou por alguns segundos, exausto, e respondeu: "Estamos sendo chantageados. Alguém tem fotos nossas." O pânico tomou conta do rosto dela. "Fotos? Como assim? Eu nunca vi ninguém, nunca percebi nada." "Pois é," ele replicou seco. "Mas alguém estava nos observando, e agora sabe demais." Camila sentou-se na cama, levando as mãos à cabeça. "E o que vamos fazer?" "Eu ainda não sei," ele disse. "Mas uma coisa é certa. Se Mariana descobrir, tudo acaba." Mal sabia ele que Mariana já havia descoberto mais do que ele imaginava. Naquela mesma noite, Mariana ligou para uma amiga de confiança, Patrícia, uma advogada discreta, que já havia lidado com casos de traições e divórcios milionários. Não revelou todos os detalhes, mas deixou escapar o suficiente. "Se eu precisar provar alguma coisa no futuro, você pode me ajudar?" Patrícia respondeu prontamente: "Você sabe que sim. Só me diga quando." Mariana não queria agir no calor do momento. Sabia que uma jogada precipitada poderia fazer Henrique se fechar ainda mais. Preferiu observar como um predador paciente até que ele mesmo desse a brecha necessária. Enquanto isso, o investigador particular, Álvaro, avançava em suas buscas. Conseguira rastrear a origem de parte das mensagens. Descobrira que eram enviadas de celulares descartáveis, comprados em diferentes bairros, sempre em nome de laranjas, mas um detalhe chamou a atenção. Uma das câmeras de segurança de uma farmácia havia registrado a compra de um desses aparelhos. A imagem não era nítida, mas mostrava uma silhueta que Álvaro reconheceu. Ele ligou para Henrique imediatamente. "Acho que temos um suspeito. Não posso confirmar ainda, mas parece ser alguém próximo." Henrique quase deixou o celular cair. "Próximo? O que quer dizer com isso?" "Talvez dentro da própria casa", respondeu Álvaro. O sangue de Henrique gelou. Olhou em volta como se as paredes pudessem ter ouvidos. Camila? Algum funcionário? Ou pior ainda, Mariana? Nos dias seguintes, a pressão aumentou. As mensagens se tornaram mais agressivas. "O tempo está acabando. Lembre-se, não hesitarei em destruir você." Henrique não conseguiu mais esconder sua ansiedade. As crianças perguntavam por que ele estava sempre irritado. Mariana questionava a falta de apetite. Camila andava à beira de um colapso. Numa madrugada chuvosa, Henrique recebeu um novo recado. Próxima instrução. Sozinho, no mesmo galpão. Amanhã, 00:30. Não traga ninguém. Ele não contou a ninguém, nem mesmo a Álvaro. Decidiu ir por conta própria. Estava cansado de ser manipulado. Precisava olhar nos olhos de quem quer que fosse o responsável por aquilo. Mariana percebeu. Fingiu dormir novamente e esperou até que ele saísse. Mas, desta vez, tomou coragem. Pegou um casaco, as chaves do carro e o seguiu à distância com o coração disparado.
Quando Henrique chegou ao galpão, encontrou um novo envelope, ainda mais pesado que o anterior. Dentro havia não apenas fotos, mas também gravações de áudio. Conversas dele com Camila, sussurros trocados na cozinha, risadas abafadas enquanto as crianças brincavam no jardim. Alguém havia escutado cada detalhe. De repente, uma voz ecoou. Você construiu um império, Henrique, mas agora está nas minhas mãos. Faça tudo o que eu mandar, e talvez sua família nunca saiba quem você realmente é. Henrique girou, tentando localizar a voz, mas só viu sombras. Quem é você? O que quer de mim? O silêncio que se seguiu foi ainda mais perturbador. Apenas um sussurro respondeu. Tudo a seu tempo. Lá fora, Mariana assistia à cena de dentro do carro, escondida. Ela não ouvia as palavras, mas via o desespero nos gestos de Henrique, o envelope em suas mãos, o peso da culpa estampado em seu rosto. Naquela madrugada, quando ele voltou para casa, Mariana estava acordada, esperando. Não disse nada, apenas observou o marido se despir em silêncio e se deitar. Mas dentro dela, uma decisão começava a se formar. O silêncio daquela madrugada parecia mais pesado do que nunca. Henrique deitou-se ao lado de Mariana, mas não conseguiu pregar os olhos. O som da chuva batendo contra as janelas era um lembrete incômodo de que sua vida, antes sólida como concreto, agora escorria pelas frestas como água impossível de conter. Ao lado dele, Mariana fingia dormir, mas por dentro seus pensamentos ferviam. Ela sabia que havia algo escondido, algo maior do que uma simples traição. E se o marido não tivesse coragem de contar, ela mesma descobriria. Na manhã seguinte, Henrique evitou o olhar da esposa. Vestiu-se apressado, tomou o café sem tocar na comida e saiu para o escritório. Mariana ficou parada diante da xícara dele, ainda cheia, e respirou fundo. Seu coração estava partido, mas a raiva começava a se sobrepor à dor. Ela não queria apenas a verdade, queria justiça. Camila, por sua vez, parecia mais nervosa a cada dia. Mariana notava como a babá se tornava inquieta, como suas mãos tremiam quando segurava a xícara de café, como evitava contato visual sempre que a patroa entrava na cozinha. Os filhos, inocentes, continuavam brincando sem perceber o que acontecia ao redor. Mas Mariana, atenta, via cada detalhe e agora estava pronta para agir. Naquela tarde, quando Camila saiu para buscar Pedro na escola, Mariana aproveitou o momento. Entrou novamente no escritório de Henrique, determinada a abrir o cofre. Lembrou-se de todas as datas importantes, testou combinações diferentes, até que, de repente, um clique suave ecoou e a porta do cofre se abriu. Seu coração disparou. Dentro, encontrou o envelope. Tremendo, puxou as fotos e espalhou-as sobre a mesa. O impacto foi devastador. Lá estavam as imagens que ela mais temia. Henrique e Camila juntos, próximos demais, trocando olhares e toques que jamais deveriam ter existido. Mariana sentiu as pernas fraquejarem. Precisou apoiar-se na mesa para não cair. As lágrimas escorreram silenciosas, mas não eram apenas de tristeza. Havia também uma fúria silenciosa, um desejo de vingança que crescia dentro dela. Entre as fotos, havia também o bilhete com as instruções de chantagem. Mariana leu cada palavra com atenção e, em vez de se desesperar, algo dentro dela se acendeu. Então é isso, murmurou. Não é só traição, é chantagem, e ele está escondendo isso de mim. Guardou tudo de volta no cofre com cuidado, fechando-o como se nada tivesse acontecido. Mas naquele instante, Mariana tomou uma decisão. Não seria uma vítima. Enquanto isso, Henrique se encontrava com Álvaro, o investigador particular. O homem trouxe novas informações. Descobri algo interessante. As fotos e os áudios foram entregues a você de forma física, mas o responsável está usando uma rede criptografada para se comunicar. Isso exige conhecimento técnico. Não é um amador. Henrique franziu a testa. Está me dizendo que pode ser alguém com acesso aos meus negócios? Exatamente, respondeu Álvaro. Pode ser alguém que tenha tanto interesse em destruir sua imagem quanto em ganhar dinheiro com isso.
Um concorrente, um ex-sócio ou alguém muito mais próximo do que você imagina. Henrique massageou as têmporas. A cada dia, a lista de suspeitos aumentava e o tempo corria. Naquela noite, Mariana decidiu colocar à prova sua suspeita sobre Camila. Chamou-a discretamente na cozinha quando as crianças já dormiam. Camila, sente-se um pouco, quero conversar. A babá pareceu surpresa, mas obedeceu. Mariana manteve a voz calma, quase maternal, mas seus olhos eram afiados como lâminas. Você trabalha conosco há quanto tempo? Vai fazer quase 2 anos, dona Mariana. E sempre cuidou bem dos meus filhos. Nunca tive do que reclamar. Mas sabe, às vezes eu sinto que não conheço de verdade quem mora nesta casa. Camila engoliu em seco. O que a senhora quer dizer com isso? Mariana apoiou os cotovelos na mesa, inclinando-se para a frente. Quero dizer que percebo quando alguém esconde algo. Eu noto os olhares, os silêncios. Você sabe do que estou falando? O rosto de Camila empalideceu. Ela tentou falar, mas as palavras não saíam. Mariana sorriu levemente, sem alegria. Não precisa responder. Eu já sei mais do que você imagina. Camila levantou-se abruptamente, derrubando a cadeira. Eu preciso ir ver as crianças. E saiu correndo, deixando Mariana sozinha, com a certeza de que estava no caminho certo. Na madrugada seguinte, Henrique recebeu outra mensagem. O prazo está acabando. Transferência até amanhã ou todos saberão. Ele se levantou nervoso e saiu do quarto para ligar para o banco. Mariana, mais uma vez, ouviu cada passo. Desta vez, não teve dúvidas. No dia seguinte, ela própria iria atrás de respostas. E assim fez. Quando Henrique saiu para o trabalho, Mariana pegou o carro e dirigiu até o endereço de Álvaro, que descobrira ao bisbilhotar a agenda do marido. Apresentou-se e disse: Eu sei que meu marido contratou você. Quero a verdade. Álvaro ficou em silêncio por alguns segundos, analisando-a. Depois disse: A senhora tem certeza de que quer se envolver? Isso pode mudar tudo. Mariana o encarou com firmeza. Já mudou tudo. Só preciso saber contra o que estou lutando. Álvaro suspirou e, pela primeira vez, compartilhou algumas informações. Falou sobre os celulares descartáveis, as câmeras de segurança, a rede criptografada. Mariana ouviu tudo com atenção, absorvendo cada detalhe. Quando ele terminou, ela disse apenas: Continue investigando, mas a partir de agora, me mantenha informada também. Eu tenho tanto direito de saber quanto ele. De volta à mansão, Mariana encontrou Camila no jardim, brincando com as crianças. A babá sorria, mas seus olhos denunciavam o nervosismo. Mariana aproximou-se devagar, observando a cena como quem analisa um inimigo oculto. Naquele momento, sentiu pena dos filhos. Eles eram inocentes demais para compreender que a vida perfeita que conheciam estava prestes a ruir. Naquela noite, Henrique entrou no quarto carregando uma expressão derrotada. Mariana fingiu ler um livro, mas observava cada movimento. Ele sentou-se na beira da cama, respirou fundo e passou as mãos pelo rosto. Quase como um desabafo involuntário, murmurou: Isso vai destruir tudo. Mariana fechou o livro e o olhou fixamente. O que vai destruir tudo, Henrique? Ele congelou. Por alguns segundos, pensou em confessar, em contar tudo de uma vez. Mas o orgulho e o medo falaram mais alto. Nada. Negócios. Só negócios. Mariana sorriu amargo. Negócios, claro. E voltou ao livro como se não tivesse importância. Mas por dentro, ela já estava pronta. Se ele não tivesse coragem de contar, ela mesma arrancaria a verdade, custasse o que custasse. O jogo de sombras e segredos continuava. Mas agora havia uma nova peça no tabuleiro. Mariana não era mais apenas uma espectadora. Ela estava prestes a se tornar a protagonista da virada que ninguém imaginava. A noite estava fria e silenciosa, exceto pelo som do vento que assobiava entre as árvores do jardim da mansão. Henrique sentava-se sozinho no escritório, encarando o envelope em suas mãos, como se cada foto e cada áudio contido nele fosse uma faca cravada em sua vida. O relógio marcava 23h30
E ele sabia que, em meia hora, teria que cumprir a instrução do chantagista, ir ao galpão sozinho. O coração dele batia acelerado, misto de medo e raiva, e a sensação de impotência era quase insuportável. Ele jamais imaginara que a vida que construíra com tanto esforço pudesse ser ameaçada por alguém tão cruel e invisível. Mariana, deitada no quarto, fingia dormir, mas seus olhos estavam abertos, atentos. Ela não confiava mais em nada, nem no marido, nem na babá, nem no silêncio da noite. Tudo parecia conspirar contra a paz que ela imaginava ter. Enquanto Henrique vestia a jaqueta e pegava o envelope, Mariana se levantou discretamente, pegou o carro e decidiu segui-lo mais uma vez, à distância, determinada a descobrir a verdade de uma vez por todas. Camila, por outro lado, estava inquieta no andar de cima, cuidando dos filhos. Pedro e Luísa dormiam tranquilos, mas a babá sentia um frio na espinha, como se pressentisse que aquela noite mudaria tudo. Cada estalo da madeira, cada vento que passava pelo corredor a fazia estremecer. Ela não sabia, mas estava prestes a testemunhar o ápice de um segredo que havia sido guardado durante meses, mas que agora não tinha mais como ser contido. Quando Henrique chegou ao galpão, a porta estava semi-aberta e uma luz fraca piscava no interior. O ambiente era grande, vazio, exceto por uma mesa no centro com um envelope colocado cuidadosamente. Ele entrou, respirando fundo, e aproximou-se da mesa. Pegou o envelope, sentindo o peso do que poderia mudar sua vida. De repente, a luz se apagou por alguns segundos, mergulhando o galpão na escuridão total. Henrique sentiu a adrenalina subir ao máximo, um som metálico ecoou atrás dele e quando a luz voltou, ele viu uma figura encapuzada parada a poucos metros. A voz distorcida ecoou. Você sabe o que está em jogo, Henrique. Faça exatamente como instruído ou tudo será revelado. Henrique engoliu em seco. Quem é você? O que quer de mim? A figura não respondeu. Apenas estendeu a mão, apontando para um pequeno dispositivo eletrônico sobre a mesa. Henrique aproximou-se, hesitando, mas a pressão era insuportável. Ameaças, chantagens, medo, o peso de proteger sua família, tudo isso convergia em um ponto de tensão que ele jamais havia sentido. Enquanto isso, Mariana observava tudo de longe, escondida atrás de uma árvore. Ela não conseguia ouvir claramente as palavras, mas via a postura desesperada de Henrique e a figura ameaçadora à sua frente. Pela primeira vez, sentiu uma mistura de medo e raiva tão intensa que pensou em intervir imediatamente, mas decidiu esperar. Ela precisava saber a verdade antes de agir. Dentro do galpão, Henrique abriu o dispositivo e encontrou instruções detalhadas. Transferências bancárias milionárias, contas secretas, códigos e senhas. Mas havia algo que chamou sua atenção. Uma pasta marcada com o nome Família. Seu coração disparou. Ele abriu e encontrou mais fotos e gravações. Desta vez, não apenas dele e de Camila, mas também cenas de Mariana, Pedro e Luísa, aparentemente monitorados em momentos cotidianos. O choque foi quase paralisante. Henrique percebeu que não se tratava apenas de chantagem por um deslize pessoal. Era uma ameaça total à sua família, ao império que construíra e à vida que julgava protegida. Ele sentiu vontade de gritar, mas a adrenalina e o medo o mantiveram em silêncio. Do lado de fora, Mariana respirava fundo. Agora entendia a gravidade da situação. O segredo que Henrique escondia não era apenas uma traição. Havia mais em jogo. E se aquele chantagista tivesse acesso a cada detalhe da vida deles, ninguém estaria seguro. De repente, a figura encapuzada avançou alguns passos, revelando parcialmente o rosto iluminado por uma lanterna fraca. Henrique congelou. Algo naquela expressão o deixou familiar, mas ele não conseguia identificar. A tensão aumentou ao ponto de quase sufocar. A voz voltou a ecoar. Você vai obedecer. Transfira os valores, siga minhas instruções e ninguém se machucará. Henrique estava prestes a responder quando um ruído súbito na entrada do galpão o fez virar a cabeça.
Mariana havia decidido agir. Ela entrou silenciosa, sem ser percebida, com o coração disparado, determinada a confrontar o que quer que estivesse acontecendo. Henrique! Ela gritou, a voz cortando o ar frio. A figura encapuzada recuou, surpresa. Henrique se virou para a esposa, os olhos cheios de confusão e medo. Mariana, você não devia estar aqui. E você? Não me contou nada. Ela respondeu, avançando para perto dele. O que está acontecendo? O chantagista, percebendo que o plano estava prestes a ser comprometido, deu um passo atrás. Saia daqui agora, senhora. Isso não é da sua conta. Mariana ergueu a mão, firme. Minha família é da minha conta. Agora diga quem você é. Por alguns segundos, o silêncio tomou conta do galpão. Henrique olhou entre os dois, paralisado, sem saber o que fazer. Camila, que havia seguido discretamente a movimentação pela mansão e pelo galpão, surgiu atrás deles, também assustada, mas tentando se manter calma. Então, a figura encapuzada ergueu lentamente as mãos e disse, com voz agora claramente audível: Você pensou que poderia manter tudo escondido, Henrique, mas não dá para esconder segredos desse tamanho para sempre. Henrique engoliu em seco. O que você quer de mim? Quem é você? O chantagista deu um passo à frente, retirando o capuz. O rosto iluminado pela lanterna revelou alguém que Henrique jamais imaginaria. Era um antigo sócio, alguém que havia sido afastado da empresa anos atrás, ressentido pelo poder e pelo sucesso de Henrique. Quero que pague, quero vingança. E quero que sinta o medo que eu senti quando você me expulsou do que era meu por direito. Mariana respirou fundo, sentindo uma mistura de choque e raiva. Agora tudo fazia sentido. As fotos, os áudios, a chantagem. Tudo era motivado por inveja e desejo de destruição. Ela percebeu que Henrique não era apenas uma vítima. Ele havia sido expulso de um ciclo de confiança, mas também havia escondido segredos que facilitaram a vingança. O galpão parecia pequeno demais para conter a tensão explosiva que se formava. Henrique, tremendo, tentou manter a calma. Eu farei o que você quer, mas não machuque minha família. O sócio sorriu, frio. Não vou ainda, mas se não obedecer, todos pagarão. Mariana deu um passo à frente. Então você vai deixar que ele obedeça? Que ele pague milhões para você? Isso é ridículo. Você não vai destruir minha família. O chantagista encarou-a, surpreso com a coragem dela. Henrique se aproximou, segurando a mão da esposa, tentando acalmá-la. Mas ela, determinada, continuou firme, olhando nos olhos do inimigo. Se quer vingança, terá que me enfrentar também. Nesse instante, uma sirene soou à distância. Álvaro, o investigador particular, havia conseguido rastrear a localização do chantagista e acionou a polícia para cercar o galpão. A tensão atingiu o ápice. Henrique, Mariana e Camila estavam juntos, frente a frente com o inimigo, e a possibilidade de confronto era iminente. O chantagista olhou ao redor, percebendo que seu controle estava se desfazendo. Henrique, segurando o envelope, respirou fundo. Mariana, ao seu lado, sentiu a adrenalina pulsar. Camila, embora assustada, manteve-se firme. E todos perceberam que a noite que parecia ser de chantagem e medo estava prestes a explodir em um confronto que mudaria tudo. O vento frio da madrugada invadia o galpão, misturando-se com o cheiro de tensão, adrenalina e medo. O relógio marcava poucos minutos antes da meia-noite, e cada segundo parecia eterno. Henrique sabia que precisava agir, mas não sozinho. Agora, a verdade, a coragem e a união de todos seriam testadas ao limite. O clímax estava prestes a explodir, e ninguém sairia daquele galpão sem sentir o impacto do segredo que, por meses, ameaçou destruir tudo o que Henrique amava. O galpão estava tomado por uma tensão quase palpável. Henrique respirava fundo, sentindo cada batida do coração como um martelo em seu peito. Mariana, firme ao seu lado, olhava para o chantagista com uma mistura de medo e determinação. Camila,
apesar do pânico, mantinha os filhos mentalmente em sua mente, como se protegê-los fosse a única coisa que pudesse controlar naquele momento. O vento frio da madrugada passava pelas portas abertas, misturando-se com o cheiro metálico da adrenalina e do medo. A sirene da polícia soava à distância, cada vez mais perto, e o chantagista começou a perceber que seu plano estava prestes a falhar. A expressão dele mudou de arrogância para irritação. Vocês não têm ideia do que está prestes a acontecer se não fizerem exatamente o que eu mandei, gritou, a voz ecoando pelas paredes frias do galpão. Henrique respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. Durante semanas, ele se sentira impotente, manipulado, acuado, mas naquele instante algo mudou dentro dele. Olhou para Mariana, que segurava sua mão com firmeza, e sentiu uma força que não vinha apenas dele, mas da união que eles construíram ao longo dos anos, da família que precisava ser protegida. Chega, Henrique disse, a voz firme, carregada de uma determinação que o chantagista jamais esperava. Não vou transferir um centavo para você. Nenhum passo será dado sem que minha família esteja segura. Você perdeu. O chantagista riu, um som frio e cruel. Você acha que pode me enfrentar sozinho? Ainda não percebeu quem controla o jogo. Mariana deu um passo à frente, olhando diretamente para o inimigo. Não está sozinho. Nunca esteve. Se acha que pode intimidar minha família, você se enganou. Nesse instante, as luzes da polícia surgiram do lado de fora, lanternas iluminando a entrada. Álvaro, o investigador particular, estava ao lado dos oficiais, apontando para o chantagista. Agora acabou. Entregue-se. O chantagista hesitou, olhando para Henrique, Mariana e Camila. O medo começou a tomar conta dele. Sabia que, se fosse preso, tudo seria descoberto. A trama de chantagem, as invasões de privacidade, os áudios e as fotos. Ele não tinha saída. Finalmente abaixou a cabeça e levantou as mãos. A tensão se dissipou quase instantaneamente. Henrique sentiu um peso sair de seus ombros, mas o coração ainda batia acelerado. Mariana o abraçou, sentindo finalmente a segurança retornar. Camila, aliviada, suspirou profundamente, sabendo que, por enquanto, ninguém mais ameaçaria a família. Mais tarde, em casa, Henrique reuniu todos no escritório. As crianças estavam curiosas, sem entender completamente o que havia acontecido, mas percebendo que algo grave havia sido resolvido. Henrique respirou fundo e começou a explicar, de forma adaptada à idade deles, que problemas aconteciam às vezes, mas que agora todos estavam seguros. Mariana segurou a mão dele, mostrando que, apesar de tudo, a família continuava unida. Camila, sentada em uma poltrona, olhou para Henrique com sinceridade. Eu nunca quis prejudicar ninguém. Eu apenas me envolvi sem perceber o que poderia acontecer. Mas agora estou disposta a fazer o que for preciso para proteger vocês. Henrique assentiu, percebendo que, embora o relacionamento deles tivesse sido um erro, a lealdade e cuidado de Camila com os filhos poderiam ser preservados de uma forma segura. Nos dias seguintes, a polícia conduziu as investigações, revelando a extensão da chantagem e os danos que o chantagista pretendia causar. Henrique tomou medidas para reforçar a segurança da casa, instalando sistemas de monitoramento avançados e limitando o acesso a qualquer informação sensível. Álvaro continuou trabalhando discretamente, garantindo que nada passasse despercebido. Mariana, por sua vez, decidiu que o relacionamento com Henrique precisava de reconstrução, não apenas como casal, mas como parceiros na proteção da família. Sentaram-se juntos em noites longas, conversando, estabelecendo limites claros e reconstituindo a confiança abalada. Henrique prometeu transparência e Mariana prometeu vigilância, não como uma arma de desconfiança, mas como uma forma de garantir que segredos perigosos nunca mais os ameaçariam. Camila permaneceu na mansão, mas com novas responsabilidades e limites definidos. Ela continuaria cuidando das crianças, mas sempre de forma visível,
com Mariana mais próxima, garantindo que a confiança fosse mantida de forma saudável. O vínculo com os filhos continuou forte, mas qualquer intimidade entre ela e Henrique foi cortada, restaurando a ordem e a moral familiar. O mais importante, porém, foi a mudança interna de Henrique. Ele percebeu que seu poder financeiro, sua posição de milionário, nunca poderia substituir a importância da família. Cada decisão que ele tomou a partir dali teve a proteção dos filhos como prioridade máxima. A experiência traumática da chantagem deixou cicatrizes, mas também ensinou-lhe o valor da honestidade, da comunicação e do respeito mútuo. Algumas semanas depois, a vida começou a voltar a uma rotina mais tranquila. As crianças brincavam no jardim, rindo, sem se preocupar com os fantasmas que assombraram a casa. Henrique e Mariana começaram a sair juntos novamente, desta vez como parceiros de verdade, reconstruindo um vínculo baseado em confiança renovada. Camila, embora com um passado marcado pelo erro, permaneceu leal aos filhos e à nova dinâmica familiar. E, finalmente, Henrique fechou o escritório uma última vez antes de sair para o jantar em família. Olhou para Mariana e sorriu, sentindo que, apesar de todas as tempestades e segredos proibidos que quase destruíram sua vida, havia um novo começo à frente. Ele sabia que os desafios ainda existiriam, mas, desta vez, a verdade e a coragem seriam suas armas mais fortes. O segredo proibido, que poderia ter destruído todo o império que ele havia construído, estava finalmente sob controle. E a família, unida, estava pronta para enfrentar o futuro, juntos mais fortes do que nunca.